E vai acontecer mais ainda. É lamentável, é estarrecedor o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que o Aécio não foi o único a perder as eleições para o crime organizado. Se nós lemos hoje no jornal o que aconteceu com a Petrobras, com a plataforma P57, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva queria que fosse exatamente inaugurada no período eleitoral para eleger a Dilma contra José Serra. Foi um absurdo o valor de comissões que foi pago para que essa plataforma estivesse ali no período das eleições para serem inauguradas. A irresponsabilidade desse cara, esse Luiz Inácio da Silva, não tem tamanho. E eu acho que é aí que está a grande coisa. Pegar um analfabeto inexperiente, evidentemente é um irresponsável esse cara. Destruiu a empresa que ele queria tirar das garras dos capitalistas. Pagaram comissões extraordinárias, bilionárias, para poder a plataforma estar no período eleitoral. E com isso os bolsos dos intermediários encheram, inclusive do senhor Lula e provavelmente da dona Dilma também. Ou seja, ela ganhou para José Serra. Então a Aécio está errado, pensando que ele é o único. Não, não foi o único não. O José Serra também perdeu para esse crime organizado. Meus amigos, é incrível de você olhar que a esquerda, os comunistas, os petistas, os pessoal da vida, que, olha, se uniram para defender a Petrobras das garras capitalistas. É exatamente esse grupo que está destruindo. A Petrobras virou um caos. A perda de valor de mercado, o superfaturamento das obras, os bilhões que saíram da Petrobras para alimentar essa corja de bandidos e para mantê-los no poder. O teórico Zavascki tirou o Duque da cadeia. E com isso, ele disse que o Duque, apesar de ter feito o que fez, e porque tem dinheiro lá fora, não significa que ele pode fugir. E os outros pediram também. E ele não liberou os outros da cadeia. Por quê? Como é que ele pode perceber que o Duque não pode fugir? O cara tem dinheiro lá fora, está escorraçado aqui dentro. Como é que ele não tem condições de fugir? Eu tenho a impressão que o teórico Zavascki está sabendo muito bem que o Duque foi indicado para a Petrobras pelo José Disseu. Não foi o teórico Zavascki que inventou, criou o segundo julgamento para livrar o José Disseu de mais anos de cadeia? Tem lógica essa coisa. Muito bem. Então nós estamos vendo aí quem são os responsáveis pela destruição da Petrobras. Primeiro, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva capitaneou. Ele liderou a destruição da Petrobras. Segundo, a Dilma Rousseff, que foi atrás. Aceitou tudo determinado pelo Lula para destruir a Petrobras. Inclusive, colocou como presidente da Petrobras a Graça Foster. Pau mandado, que não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada e não peita ninguém. Então, exatamente, cumpre todas as ordens de acordo com o manda a chefe, Dilma Rousseff. Lula, por sua vez, colocou quem? José Gabriel. Outro pau mandado. Outro incompetente absoluto. Tá rico. Fraudulento. Esse cara tem que ir para a cadeia também. Esses são os responsáveis pela destruição da Petrobras. Agora, eu comecei a pensar nessa minha frustração toda. É o seguinte, talvez, dizem que Deus faz as coisas certas, às vezes pelos caminhos tortos, não é?
É um ditado mais ou menos isso. E eu tenho a impressão que está acontecendo isso. A Petrobras está tão destruída. Está sendo investigada pela SEC, Security Exchange Commission dos Estados Unidos. Não é a equivalente à CVM aqui no Brasil. Existe perfeitamente a possibilidade, tamanha é a roubalheira, tamanha é a corrupção dentro da Petrobras, que a SEC proíba a Petrobras de vender ações nos Estados Unidos. Se isso acontecer, as ações da Petrobras vão para o buraco. As ações da Petrobras não vão valer mais do que R$1 cada uma. Vai virar pó. Ninguém vai querer comprar nem por R$1. As ações da Petrobras vão virar pó. E talvez aí esteja a grande solução para essa empresa, que já devia ter sido feita há muito tempo. Fernando Henrique Cardoso não teve peito. Como um vacilão, sempre ele foi um vacilão. Como agora ele está dizendo que a Dilma é uma pessoa correta. Onde foi que o Fernando Henrique encontrou uma ação da Dilma para ele poder afirmar isso? Uma pessoa correta que destruiu, fez um marketing de destruição da Marina e do Aércio de baixo nível. Isso é ser correto, seu Fernando Henrique Cardoso? Você também disse na época que era bom o Lula ser eleito para mostrar ao mundo que no Brasil não existia preconceito. E deve existir sim. Os analfabetos, nós temos que cuidar dele, transformá-los em pessoas que possam ler, que possam escrever, que possam se educar, que possam se desenvolver. Não colocá-lo como presidente do Brasil e como primeiro emprego. Um homem como você, Fernando Henrique, jamais poderia ter dito isso. Porque você sabia que o problema não é esse. Isso não é preconceito, isso é conceito. Nenhum analfabeto pode ser presidente de empresa nenhuma. Nenhum analfabeto pode ser nem gerente, nem office boy de empresa nenhuma. Por quê? Porque não sabe, porque é analfabeto. É esse o conceito, não é porque tem preconceito contra analfabeto. Eu não tenho preconceito nenhum com analfabeto. Principalmente eu, minha família é toda de analfabetos. O analfabeto tem que ser cuidado, tem que ser educado. Agora, se você pegar um analfabeto para ser presidente de país ou de empresa, a empresa não faz isso. Porque ela quebra. O país está quebrado. Só não vai falência porque o país não pode falir. Meus amigos, tudo isso tem uma causa, chama-se Lula e Dilma. Essa destruição toda, essa coisa toda. Ah, ok, desculpa. Então a solução está chegando para a Petrobras. Vai chegar um ponto, se for realmente proibida de negociar as ações nos Estados Unidos, dificilmente um mercado qualquer, Londres, vai querer negociar as ações da Petrobras. Qual a solução? A solução é privatizar a Petrobras. E talvez mudar de nome, como queria aquele francês. O francês, na época, a Petrobras era desmoralizada porque não pagava ninguém. E ele quis mudar de nome por isso. E foi a guerra desses petistas, desses nacionalistas, que no fundo são entreguistas. Entregaram um grupo pequeno à Petrobras, ao grupo do Lula, do Zé Disseu. São eles que mamam na Petrobras. E a Dilma Rousseff, a Graça Forte. O marido da Graça Forte faz negócios e negócios com a Petrobras sem nenhuma licitação. Essas pessoas estão podres de ricas, bilionárias. O Gabriele está riquíssimo. Um safado que fez um negócio em Pasadena para ganhar dinheiro. Não olhou o que representava aquele negócio para a Petrobras. Então a solução, eu tenho a impressão que vai ser privatizar a Petrobras. Vai ser a melhor coisa que possa acontecer para esse país se isso acontecer. Veja o que aconteceu com a Vale. Aquela grita toda, a Vale foi privatizada. Vê se a Vale está nesse negócio aí todo. Não está. Aliás, até desconfio que possa estar, porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva
mudou o presidente da Petrobras. Da Vale. Se ele mudou e é o Murilo Ferreira que está lá, e foi indicado por ele, eu tenho a impressão que a Vale deve ser escrutinada para saber o que foi que aconteceu com a Vale. Por que a Vale não está nos jornais? Eu acho que tem muita coisa ali ainda a saber quanto foi o financiamento da Vale para o PT, para o senhor Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, a destruição da Petrobras pelos petistas, pelos esquerdistas, apoiados pelos grandes intelectuais de esquerdas, como Luiz Veríssimo, Zueni Ventura, Chico Buarque, ajudando a destruir a Petrobras, fez uma carta de apoio a Dilma Rousseff. Por que, Chico? O que é que essa mulher fez no governo que você vai e apoia? Será que você só sabe poesia? E, olha só, eu lhe admiro como poeta, mas, por favor, cala a boca a respeito de política, que você é ignorante a respeito de política. Você fazer uma carta de apoio a uma presidenta como a Dilma Rousseff, que ajuda a destruir a Petrobras? Como presidenta do conselho, assina contratos fantásticos e a corrupção rola e ela não mexe uma página. Engraçado, essa mulher chega para dizer que ela, no governo dela, e estão querendo agora botar na cabeça, não só ela, o Aloysio Mercadante, etc. Isso acontece porque o governo não bota nada para debaixo do tapete. Será que ela pensa que nós somos idiotas? Dilma, se você realmente é contra os malfeitos, me diga uma só pessoa que você pediu para ser investigada. Me diga uma só CPI que você pediu para investigar as coisas que estão acontecendo dentro da Petrobras, dentro da Eletrobras, dentro de Abreu e Lima, da refinaria Abreu e Lima. Você nunca pediu uma só CPI. E você vem para cá dizer que parece que está acontecendo corrupção, mas no fundo é porque o governo seu não bota nada para debaixo do tapete. Não bota porque as pessoas não estão deixando. Você queria esconder, não era no tapete, não. Você queria colocar esses caras muito profundamente lá no Japão, se possível. Aliás, o Japão está com um problema sério. O Japão não consegue sair da recessão, não consegue aumentar a inflação. Poxa, a senhora pedia a gente emprestado e eu daria com o maior prazer. Dilma, Aloysio Mercadante e o grande Guido Mantega. Esses três foram responsáveis pela nova ortodoxia econômica, plano da Dilma Rousseff, que naufragou terrivelmente, que só fez criar inflação e destruir o país. Se for para o Japão vai ficar felicíssimo, porque consegue, em pouco tempo, colocar a inflação nas alturas. Também o contrato deve ser de curto prazo, porque depois de três meses, a inflação já está na altura tão grande que ele vai pedir para encerrar o contrato. Ok, meus amigos, conversaremos mais adiante. Mas isso é um desabafo, porque estou extremamente desapontado com o Brasil, a situação brasileira. A situação econômica é caótica. Esse governo de irresponsáveis, analfabetos, que destruíram a empresa mais importante e icônica do Brasil, a Petrobras.